nossa transmissão aqui online. Nossos irmãos que estão conosco, já estamos transmitindo aí pelo canal do YouTube. Aqueles que puderem aí já vão adentrando ao nosso canal do YouTube, já estão recebendo a notificação da nossa aula que está iniciando. Vamos começar hoje a nossa segunda aula de angelologia, vamos dar sequência à aula anterior. Se você não assistiu à aula anterior, assista a aula que se passou aí antes, para que nós possamos estar aí acompanhando junto o entendimento de angelologia. Essa matéria acadêmica que está dentro da teologia sistemática. Então, daqui a pouco estaremos começando a nossa aula ao vivo. Só estamos aguardando alguns irmãos que estão se achegando para participar desta nossa aula. Tá? Então, estamos aí aguardando. Já iremos começar a nossa aula. Vai ficando por aí para participar da nossa aula. Já estamos agora transmitindo pela nossa página do Facebook. Vamos começar a partir deste momento. Nós iremos começar a nossa segunda aula de angelologia. Então você, meu aluno, que está aí nas redes sociais nos acompanhando, pegue aí o seu material didático que você recebeu, pegue aí um caderno de anotações, se assente aí para que nós possamos, pegue a sua Bíblia e vamos participar deste curso de teologia que nós estamos realizando e agora fazendo aí o nosso curso de angelologia. Então já vai se achegando, já está conosco aí o nosso irmão Osmar, o pastor Osmar já está aí. Deus abençoe, seja bem-vindo aí à nossa aula. Hoje nós estamos aqui ao vivo, já estamos transmitindo pelo nosso canal do Twitch, estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube, também a nossa transmissão pela nossa página do Facebook e também através do nosso site. Lá no nosso player do nosso site está também sendo transmitida essa transmissão. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos aqui ao vivo mesmo. Se der algum probleminha, depois nós edita, nós melhora. Mas vamos entrar ao vivo. Nosso irmão Ademir Carneiro já chegou aí. Deus abençoe. Vamos que vamos, meus irmãos. Nós vamos de vento em popa hoje, hein? Hoje nós vamos avançar aqui pela palavra de Deus. Então vamos lá. Já estamos aqui ao vivo. Estamos ao vivo, né? Já estamos aqui conectados, aguardando os irmãos que já estão aí se achegando. Glória a Deus, já estamos transmitindo aí também pelo YouTube. Então vamos lá, né? Eu vou só ligar aqui o meu celular para eu acompanhar a transmissão do Facebook. Então já estamos aqui na nossa página do Face e a transmissão aqui por enquanto ela está ok. Deixa eu colocar aqui que aí eu vou acompanhando nossa transmissão pelo Facebook. Então Deus abençoe, meus irmãos. Vamos lá, a nossa aula de hoje, os irmãos já estão por aí. Vamos começar a nossa aula. Nós temos matéria gloriosa. Vamos dar continuidade à nossa matéria de angelologia. Essa é a segunda aula, viu, irmãos? É a nossa segunda aula de angelologia. Na primeira aula nós demos uma introdução, falamos acerca das dispensações, o período em que iremos entrar quando falarmos dos seres celestiais, que será o período da eternidade, que são seres espirituais criados por Deus. Lemos alguns versículos, já vemos também que os anjos são reais, são pessoais, eles existem, trabalham em favor daqueles que temem a Deus e guardam a sua palavra. Então eles são seres pessoais que estão aí ao nosso dispor. Então vamos aí acompanhando aí a matéria e dando sequência na nossa matéria de angelologia. Vamos lá, meus irmãos, estamos aguardando alguns irmãos aí que estão adentrando, né, para participar desta aula. Nós sempre esperamos um pouco para que todos possam participar da nossa aula aí. Então é isso aí, nós estamos aguardando. Nós iremos falar na nossa segunda aula de angelologia. Você que já está por aí, pegue aí o caderno de anotação para que você possa estar fazendo as suas anotações sobre este assunto que nós iremos falar dentro da angelologia.
Meus irmãos, nós estamos aí. Deus abençoe nossa irmã Eliane, que está aí conectada. Nosso irmão Osmar, que já está conectado também, está aí na sala de aula. Ademir Carneiro, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Já está conosco aí. Também aqui no nosso canal do YouTube, está aqui o nosso irmão Edivaldo, né? Já está conosco aí. Deus abençoe, irmão Edivaldo. Estou vendo aqui que você já postou aí no nosso comentário do nosso canal do YouTube. Deus abençoe. Hoje nós estamos ao vivo. Pode acontecer de dar uma travadinha aí, mas hoje nós vamos prosseguir aqui ao vivo mesmo. Eu quero ter essa relação ao vivo, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos começar o nosso estudo, a nossa segunda aula de angelologia. Se você não assistiu a aula passada, eu peço que você assista, que você participe da aula que foi passada, a nossa primeira aula de angelologia, para que você tenha um segmento de compreensão e entendimento. Nossa irmã Eunice Félix, seja bem-vinda, já está conosco aí pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe nossa irmã. Então nós vamos prosseguir aqui e nós vamos falar do princípio, para nós abordarmos os assuntos dos seres angelicais, dos anjos, temos que ter uma compreensão do princípio. A Bíblia nos mostra 3 princípios, mas eu quero falar de 2 princípios. Eu gosto de falar poucas coisas, como estamos aqui no básico da teologia. O curso básico é introduzindo, abrindo a janela do conhecimento teológico para que o aluno possa compreender esta matéria. Então nós vamos abrir aqui esse conhecimento. Então nós vamos falar sobre, dando seguimento da angelologia, vamos falar do princípio. Na Bíblia nós encontramos 2 princípios. O primeiro princípio, ele está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então nós vamos aqui falar de 2 princípios, ó. 2 princípios. Gênesis 1, 1, né? No princípio criou Deus, Yahweh, os céus e a terra, tá? Como nós já falamos na aula anterior, esse princípio de Gênesis 1 está na dispensação do mistério. Não se esqueça disso, tá? Dispensação do mistério, ó. Dispensação do mistério. OK? Essa dispensação do mistério é a dispensação do mistério não revelado. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós estamos entrando numa área entre todo o Antigo Testamento não tinha a revelação plena de Yahweh. Por exemplo, eles não sabiam e não conheciam com profundidade sobre os acontecimentos espirituais e o mundo espiritual que Deus criara antes de criar os céus e a terra. Nós falamos dessa dispensação na aula anterior e é bom que você esteja por dentro dessa dispensação. A dispensação do mistério, ela está dividida em período que é o Kairos, que é regido pelo tempo da eternidade, e o Cromos, que é regido pelo tempo finito da humanidade. Então nós temos aí 2 tempos, a eternidade e o terreno, né? A eternidade e o terreno. A eternidade não está presa ao tempo terreno. Então nós temos que dividir isso aí. Então Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas nós temos um outro princípio que está no Evangelho escrito por João, no capítulo 1 e versículo 1. Ó. Então temos aqui outro princípio, João 1, 1. Tá? O que diz esse princípio
no Evangelho de João. Ele diz o quê? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ó, no princípio era o Verbo. Ó, o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo era Deus e estava com Deus. Ó, estava com Deus. Então, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Esse princípio de João, nós vamos chamá-lo de princípio absoluto. Ó, princípio absoluto. Princípio absoluto. Por que absoluto? Porque nesse princípio da eternidade, ao qual o Evangelho de João está se referindo, não existia ainda nenhuma criação, nem criação dos seres celestiais. É o princípio de toda a criação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós temos aqui o nosso Deus no princípio. Ó, o nosso Deus no princípio. Temos aqui Yahweh. Ó, Yahweh. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, só existia no princípio o Alfa, né? O Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Então, Deus é o princípio de todas as coisas. Ninguém criou a Deus. Ninguém criou a Deus. Deus ele já existia. Então, desde quando a nossa mente tenta imaginar, é impossível que nós consigamos entender este Deus que é. Esse Deus ele não passou a existir. Ele é o Deus que é. Ele é Deus. Ele é Espírito. Ele é amor. E ele é infinito. É imortal. Toda a imortalidade é dele. Nós já falamos isso na aula anterior. Os anjos, apesar de serem eternos, são finitos, porque eles foram criados por Deus. Em algum momento da eternidade, Deus criou os seres angelicais. Pastor, que momento foi esse? Nós não sabemos. Nenhum ser humano é capaz de saber a exatidão deste período celestial que é ascendente ao nosso tempo terreno, cromos, definir em quando os anjos foram criados. Nós sabemos que eles foram criados no período da eternidade. Então nós temos aqui a eternidade absoluta e a eternidade da criação. Ó, aqui é o princípio da criação. Ok? Então nós temos aqui em João 1:1 o princípio absoluto, que nesse princípio não havia nada, mas Deus existia. Então só havia Deus. E temos aqui o princípio da criação. Gênesis 1 e o versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. Então, quando Deus criou os céus, nessa criação dos céus, é que Deus então cria os seus seres angelicais. Ó, todo o reino celestial passa a ser criado por Deus, tá? Então aqui temos a criação do reino celestial. Quanto tempo durou esta criação? Não sabemos. É a dispensação do mistério não revelado.
Por isso é bom você saber das dispensações. Por isso nós falamos na aula passada das dispensações. Às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver, mas nós estamos falando para que você tenha esse entendimento e coloque os acontecimentos numa ordem mais fácil para você compreender. Então, na dispensação do mistério, podemos dizer aí na primeira fase da eternidade só existia Deus. No princípio absoluto de João 1:1 e no princípio de Gênesis 1:1, então temos aí o princípio da criação. Aí nesse princípio da criação temos a criação dos céus e a terra. Ó, então temos esses dois princípios da criação, ok? Pastor, mas eu quero que o senhor fale. Não se sabe, isso aqui é um mistério. É um mistério. Sabemos que foi criado, porque o próprio Deus, através da sua palavra, nos mostra que os anjos foram criados, que ele criou os seres angelicais. Então, em algum momento da eternidade, Deus cria os seres angelicais. Então, temos aqui uma diferença, ó. Já começamos a ver uma diferença. Deus é eterno? É eterno. Ó, eterno. Os anjos são eternos? São eternos também, ó. Os anjos são eternos, porque são espírito, ó. Então temos aqui a singularidade. São eternos, espíritos, ó. Espíritos, né? A própria Bíblia diz que são espíritos ministradores, ó. Temos aqui Deus também é espírito. Ok? O verbo estava com Deus, ó. O verbo estava com Deus, né? Com Deus. E o verbo era Deus. E também havia o Espírito de Deus, que é do próprio Deus. Então nós temos aqui o nosso Deus. Nós já falamos na matéria de teontologia, demos uma pincelada sobre isso. Se você puder, não estiver entendendo isso aqui, esse assunto, assista os nossos vídeos da aula de teontologia. Em cristologia, nós iremos falar mais sobre isso aqui, porque para entrarmos nesse assunto, você tem que ter o conhecimento da pneumagiologia, teontologia, cristologia, que essas matérias acabam se fechando em uma só. Então, como nós estamos em angelologia, nós vamos deixar isso aqui um pouco mais para frente, tá bom? Mas nós vamos falar nisso posteriormente. O curso de teologia não é feito numa única aula. Nós estamos ministrando cursos de teologia sistemática, ou seja, você vai estar aprendendo vários assuntos que, somando essas matérias acadêmicas, somando essas matérias acadêmicas, você terá então um conhecimento amplo acerca das coisas de Deus e poderá compreender. Nós estamos passando aqui o básico da teologia, para quando nós formos para o médio bacharel, você estará então com as bases preparadas para nós estarmos nos aprofundando em alguns pontos e aí sim você poderá acompanhar esse raciocínio. O que acontece é que muitas pessoas querem começar a estudar e já querem entrar no conhecimento profundo do bacharel, do médio, sem passar pelo básico, pelas bases. Você precisa ter uma base para poder trabalhar a estrutura. Os irmãos estão me entendendo? Então, por isso que nós estamos aí colocando as bases na sua mente, no seu conhecimento, para depois trabalharmos aí melhor com essa estrutura que você já tem. Um aluno que ainda não tem conhecimento teológico e quer aprender a teologia, tem que primeiro entrar a adquirir esses conhecimentos de base para depois entrar no aperfeiçoamento, tá bom? Então vamos continuar aqui. Os irmãos estão comigo aí, irmão? Dá um amém aí, para me saber que os irmãos estão vivos aí. Ou eu estou falando sozinho? Nós estamos ao vivo. Então, quando eu estou ao vivo, eu gosto de ver os irmãos postando aí amém, estamos acompanhando, porque eu não estou vendo nada aqui ainda, parece que está tudo parado. Dá um sinal aí, meu irmão.
Glória a Deus. Então nós estamos aqui, ó, em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse período da dispensação do mistério, hoje nós temos um pouco de conhecimento acerca disso, porque, lembrando, Deus ele foi se revelando no decorrer da sua palavra, a Bíblia, que foi escrita por Deus, ela vai revelando Yahweh para nós, de uma maneira antropopática, antropomórfica, uma forma teofânica, para que nós possamos entender este Deus, ok? Então, hoje nós temos o resultado de anos de revelação de Deus à humanidade, escritos bíblicos inspirados para nos dar a entender esta grandeza que hoje podemos entender e muito mais. Podemos entender por causa da revelação que nos é entregue pela palavra e também por causa do Espírito Santo de Deus que veio habitar em nós para nos fazer entender todas as coisas. Então, no período do Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não morava nas pessoas, não estava no interior das pessoas, lhes dando a compreensão. Então, por isso era mais difícil eles entenderem estas questões, mas hoje nós podemos entender estas questões aí. Então nós estamos falando de um princípio, tá ok? Ó, princípio absoluto e princípio da criação. Então quando entramos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra, e aí nós temos a criação dos céus e dos seres angelicais. Pastor, como Deus criou os seres angelicais? Nós não podemos definir a maneira que Deus criou, porque a Bíblia não nos revela como Deus criou, como Deus fez, né? A Bíblia nos mostra como foi a criação da humanidade. Ali Deus vai revelar que ele faz o homem do pó da terra, coloca no Éden e tal, e nos revela como Deus criou a humanidade. Porém, a Bíblia não nos declara de qual maneira foi realizada a criação dos seres angelicais. Tudo que falarmos, sem termos comprovações bíblicas, é tudo especulação, é tudo um conceito. Então não podemos dizer com firmeza como sucedeu isso, porque a Bíblia não nos declara claramente esses acontecimentos. Mas podemos sim gerar alguns conceitos pelo que a Bíblia nos revela e nos dá a entender, né? Agora já vi que nossa irmã Eunice Félix já pôs aí, a nossa irmã Eliane, ou Glória, o nosso irmão aí, Ademir Carneiro. Estou vendo a participação agora sim, eu sei que tem gente nos assistindo aí. Glória a Deus. E você que está nos acompanhando aí pelo Face, né? Nós estamos também transmitindo aí pela nossa página do Facebook. Que você venha a estar aprendendo esta matéria gloriosa, tá? Nós vamos encontrar também na palavra de Deus, e eu quero ler com você aqui, sobre esta questão. Primeiro, nós sabemos que os anjos são reais, eles existem, a palavra de Deus comprova a existência de seres angelicais. Eles estão palpados em todo o Antigo Testamento. Na aula passada nós falamos sobre isso. Mas e qual é o número de anjos que Deus criou? Nós sabemos que Deus criou esses seres angelicais, mas em que quantidade? Na aula passada nós já falamos que os anjos não se reproduzem. Eles não possuem corpos físicos e também não têm poder de criar corpo físico para si. Eles não têm poder de criar um corpo físico, tá? Eles podem se materializar com a ordem soberana de Deus para poder se mostrarem para a humanidade ou para o homem, mas dentro de uma ordem permissiva de Deus. Então eles não têm poder para criar um corpo, para gerar um corpo físico para que eles possam habitar. Eles não podem fazer isso. Então, os anjos não se reproduzem como a humanidade que foi criada para se reproduzir
através do corpo físico, tá? Então nós já falamos isso na aula passada, já citamos até versículos sobre essa questão, mas quantos são os números dos anjos? Vamos entender isso aqui. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 52 a seguir, que nós vamos ler. Deixa eu dar uma apagada aqui, que nós precisamos continuar. Mateus, abre aí Mateus, palavra de Deus, capítulo 26, tá? Mateus, capítulo 26, o versículo 52 e o 53. Vamos ler aí a palavra de Deus. Deixa eu apagar aqui, para nós prosseguirmos aí. Os irmãos estão me ouvindo bem? O áudio está bem? Como é que está o áudio aí? Vai falando aí para mim, irmãos, como é que está aí, tá? Se o áudio está bom, se dá para me ouvir. Glória a Deus. Isso, lá com Abraão chegou 2 homens e eram anjos. Muito bem. Existe algumas passagens no Antigo Testamento que alguns anjos aparecem, né? Como apareceu para Abraão, como vemos lá Jacó no Val de Jaboque, né? Quando ele luta lá com um varão, muitas pessoas dizem que ele lutou com um anjo, mas será que foi com um anjo mesmo? Então nós vamos ver isso. No Antigo Testamento, como eles não tinham ainda a revelação espiritual de Deus, era difícil eles entenderem alguns acontecimentos, tá? Então nós vamos estudar Cristologia, a nossa próxima matéria, na semana que vem, é Cristologia. E aí vamos tratar dessa questão da aparição do anjo do Senhor, alguns anjos que apareceram no Antigo Testamento, que não são um simples anjo criado por Deus, mas nós veremos estas passagens que esses anjos é o próprio Deus, o próprio Yeshua, que está dando a sua participação no Antigo Testamento. Então não vou adentrar nesse assunto agora, mas na próxima matéria de Cristologia nós vamos falar sobre essa teofania. Aí sim nós vamos entrar na matéria de teofania. Então fique conosco por aí. Então vamos lá. Mateus 26, 52, ó. Mateus 26, 52 e 53. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Vamos ler. Existem crentes que são preguiçosos. Eles assistem pregações, o pregador prega, mas eles não conferem na Bíblia. Muito cuidado com isso, meus irmãos. A gente vai gravar um vídeo ainda, eu vou gravar um vídeo para os irmãos sobre o que os pregadores dizem que não está na Bíblia. A Bíblia não diz, mas muitos pregadores gostam de pregar. Eles pregam dizendo algumas coisas que não estão na Bíblia. E aí muitas pessoas assistem à pregação, não leem a Bíblia porque são turistas, não leem a Bíblia e acabam aí aprendendo erroneamente a palavra de Deus. Então, eu estou falando com alunos que estão sendo aprimorados para serem exploradores. Eu sempre gosto de falar isso. Então, já falei nas aulas passadas, você que está conosco aqui nesse curso básico em teologia, você está aprendendo a ser um explorador. Então, quando alguém falar algo, citar a passagem bíblica, temos que ler para entender. Então, vamos lá. Mateus 26. Tem alguns irmãos que falam, pastor, eu li na Bíblia assim, assim. Às vezes eu pergunto, irmão, mas você leu isso aonde? Não, pastor, eu li na Bíblia. Mas aonde você leu? Ah, eu li. E aí ele não sabe nem onde leu, porque ele não leu. Então nós temos que ler. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Eu li isso na Bíblia, pastor. Você leu aonde na Bíblia? Que isso aí não existe na Bíblia. Aonde você leu? Ah, eu li. Opa! Então você leu errado. Vamos ler corretamente. Mateus capítulo 26 e o versículo 52. Olha o que diz aí o texto. Então lhe disse Jesus, guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu
que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos. Olha aí, mais de 12 legiões de anjos. Então, Jesus está citando um fator numérico. Não é o fator numérico total dos seres celestiais, mas ele está citando aí um fator numérico que é bem expressivo. Ele diz assim, olha, não sabes tu que eu poderia orar ao Pai e ele me enviar mais de 12 legiões de anjos. Ele usa aí um fator numérico conhecido pelos judeus por causa da formação romana, dos soldados romanos. Então, os romanos, eles tinham a formação de centurião, legiões, o número do exército daquela época e como era demarcada essa quantidade. E aí Jesus, então, usa a palavra legiões, que era de compreensão deles esse fator numérico. Então, vamos entender esse fator numérico? Bom, uma legião dentro da organização romana, então temos aqui, ó, uma legião, ok? Uma legião é formada de 6.000 soldados, ó, 6.000 soldados, ok? Essa é o fator numérico de uma legião. De uma legião. Então, nós estamos falando de uma legião. Ó, fator numérico de uma legião. Como que era composto esta legião de 6.000 soldados? Era composto de 10 pelotões, tá? Era composto de 10 pelotões. Esses 10 pelotões eram formados de 600 soldados cada pelotão. Então, uma legião, ó, tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada pelotão tinha 600 soldados, ó, 600 soldados, ok? 600 soldados. Estou pondo aqui para você entender, ó. Era a configuração do exército romano, ó. Ok? Então, ó, olha aí, ó, 600 soldados, ó. Então, uma legião era composto por 10 pelotões de 600 soldados cada, ok? Então, temos aí, ó, uma legião era composta de 10 pelotões de 600 soldados cada. Então, são 6.000 soldados. E esses pelotões também são subdivididos, tá? Um pelotão, ó, vamos pegar aqui um pelotão. Ele era subdividido por 6 centúrias. 6 centúrias. Ó, então, temos aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 100 centúrias. 100 soldados. Isso era uma legião, ó. Tá? Então eram 6 centúrias com 100 soldados. Ok? Soldados. Então nós temos aqui uma legião que era subdividida de 10 pelotões de 600 soldados, e cada pelotão de 600 era dividido em 6 centúrias, 6 grupos de 100 soldados cada grupo. Então era 6 centurião. Então cada centurião, ó, comandava 100 soldados, que era uma centúria.
Então eram 6 centuriões que comandavam 100 soldados cada, e aí tinha os pelotões que eram uma legião, e aí tinha o comandante do centurião, que não nos convém falar nisso agora, eu quero só fazer você ficar nisso aqui. Então, isso aqui era uma legião, olha, e olha o que Jesus disse, né? Jesus disse o quê? Ó, vamos ler aqui. Não pensais tu que eu poderia agora orar a meu Pai e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos. Meu Deus, irmão, é muito anjo. 12 legiões. Você pega 6.000 soldados, multiplica por 12, vai dar 72.000 soldados. Então vamos dizer que Jesus está dizendo assim, ó, eu posso orar agora, e Deus enviaria aqui 72.000 anjos. Olha, para Deus enviar do reino celestial 72.000 anjos. E olha que nos tempos de Cristo, nós vamos falar sobre isso, sobre a trajetória da queda do diabo, nós vamos falar sobre isso, deste ser angelical que caiu da graça de Deus, e segundo nós podemos tirar uma compreensão que junto com ele arrastou uma parte dos seres angelicais, muitos se pegam naquele texto de Apocalipse, que com sua cauda arrastou 1/3 dos seres angelicais do céu. Então, vamos dizer que seja 1/3. Agora você imagine, se Deus podia mandar 72.000 anjos, 72.000 anjos naquele momento, né? E no ser celestial só tinha 2/3 de seres angelicais. Porque assim, meu irmão, vamos tentar entender. O número de seres angelicais, que nós não sabemos que número é esse. Então temos aqui, ó, um número, ó. Agora aqui é matemática básica, né? Então vamos fazer de preto, que o preto fica mais forte para vocês verem. Então, olha lá, o número. Então vamos colocar aqui seres angelicais. Ok? Um número que não sabemos. Ó, não sabemos. Ok? Então nós não sabemos qual é o número total de seres angelicais que Deus criou. Nós não sabemos. Só que eles não se procriam. Eles não se reproduzem. Então o número de seres angelicais que tem são o número de seres que Deus criou. Se nós formos elevar a hipótese que da queda, quando o diabo ele cai da graça de Deus, ele perde a graça de Deus, e com ele leva 1/3 dos seres angelicais com ele, indo para essa primazia, indo por esse conceito, por esse entendimento, que nós vamos falar talvez na próxima aula sobre a queda do diabo. Acho que na terceira aula nós vamos gravar sobre a queda do diabo. Então, indo por este conceito de que ele levou consigo a 1/3 parte dos seres angelicais, ó, então vamos dividir aqui a 1/3 parte. Então, o que é a 1/3 parte? É 1 inteiro dividido em 3 partes iguais, ok? Então, a 1/3 parte é 1 inteiro dividido em 3 partes. Então, o número de seres angelicais que foram criados passaram por um teste celestial. Que teste é esse? Eles tinham livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando uma pessoa que é um ser pessoal, que possui intelecto, sentimento e vontade, este ser pessoal não é imposto sobre ele uma vontade específica, mas é colocado para este ser pessoal, que tem intelecto, que tem sentimento, que tem vontade,
é posto para ele dois caminhos a seguir para que ele possa fazer a sua escolha. Deus não é um soberano com chicote na mão, forçando a humanidade a servi-lo, porque senão nós seríamos escravos literais debaixo de um jugo de um soberano que fazem as pessoas o servirem por uma obrigação sem terem escolha. Ao contrário, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia e ele nos dá a oportunidade de servirmos a ele porque queremos servir a ele. Então, quando ele cria os seres angelicais, isso é visto em todo o decorrer da história bíblica, em todo momento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da palavra de Deus revelada à humanidade, é visto que Deus sempre nos dá a escolha. Se ele nos dá a escolha para o servirmos pelo que ele é, por que ele não faria isso também com a sua criação celestial? Então, nós, dentro de um conceito de que há um livre-arbítrio, e nós vamos falar disso em algumas matérias e nos aprofundar neste assunto, mas estamos aqui tendo algumas bases que nós podemos usar para uma interpretação de um possível entendimento. Então, nós vemos que estes seres angelicais, através da atuação, através aí de uma influência do diabo, vamos ver que ele tinha um título, e o título dele era Rei Léo. Muitos dizem que chama ele de Lúcifer. Eu não gosto de chamá-lo de Lúcifer porque ele não tem esse título. Isso não é nome, Lúcifer não é um nome, é um título. Ele não possui mais, isso foi arrancado dele, E no hebraico nos revela que o título que ele tinha, que foi dado a ele e nos é mostrado no texto de Isaías, é que ele se chamava Eiléu. E nós vamos falar disso na próxima aula. Mas não perca as aulas, que essas aulas são muito importantes. Você terá um conhecimento a mais da palavra de Deus e poderá fazer as suas pesquisas, as suas interpretações e ter também o conhecimento. Porque nós estamos aqui, irmãos, dando a aula, mas eu não sou o ditador do conhecimento. Eu não sou o dono do conhecimento. Eu também sou um amante da palavra de Deus, assim como você, e adquiri o conhecimento através do estudo da palavra de Deus. Então nós estudamos para ter o conhecimento. E o que eu estou passando para você através dessas videoaulas não é o que você tem que tomar como verdade absoluta. Eu estou abrindo a janela do conhecimento para a sua vida, para que você seja um explorador da palavra de Deus, faça suas pesquisas, tire as suas conclusões e galgue o caminho da palavra de Deus. Amém? Então, eu não estou aqui sendo taxativo. Eu estou abrindo aqui as portas e te dando algumas, vou te dar várias interpretações acerca de muitos conceitos que nós encontramos. E temos que tomar cuidado com alguns conceitos que lemos ou até mesmo nos é passado por pessoas até com má intenção ou com pessoas que nem acreditam no próprio Deus ou não tomam a palavra de Deus como regra de fé e prática. Se uma pessoa não acredita na Bíblia, meu irmão, já falamos dos três homens, o homem natural, o espiritual e o carnal. O natural não vai compreender as coisas do espírito. O carnal pende para a carnalidade e não quer entender. Mas o espiritual, ele consegue assimilar aquilo que é bom para a sua vida, para o seu entendimento, conhecimento e crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa intenção, para que você também não fale bobajaiada por aí. Então, temos aqui um número que não sabemos. Tem gente que fala, mas nós não sabemos, a Bíblia não fala. E vemos aí o próprio Senhor Jesus que diz, olha, não sabe que eu poderia ir orar a Deus e ele mandar mais de 12 legiões. Eu coloquei o número de 72 mil anjos, mas esse número não é real. Jesus disse que podia ser mais. Então podia ser 73 mil, 74 mil, 75 mil, podia ser 80 mil. Ele não dá um número exato dos seres celestiais que estão ali no céu. Então, voltando para a nossa compreensão e o nosso entendimento
sobre os seres angelicais, então temos um número que não sabemos, mas que é grande, que passa de 72 mil, porque quando Jesus está falando aqui, a perca da graça que o diabo tinha de Deus já havia acontecido. Se ele arrastou um terço dos seres angelicais, entenda isso aqui. Então, se ele arrastou um terço, então ele arrastou aqui uma parte que foi dividida em três. Então, caiu com o diabo lá do céu, né? Foi extraído da habitação de Deus. Ele foi extraído da habitação de Deus, porquanto que o pecado entrou no coração de Eliel. Por que Eliel foi retirado do reino de Deus? Assim como Adão e Eva, ao pecarem contra Deus, foram retirados do Éden. Eles foram retirados do Éden. Deus colocou eles para fora do Éden e colocou uma espada flamejante que rodeava todo o linear do Éden, para que se alguém tentasse entrar, aquela espada flamejante o mataria. E colocou 2 querubins de guarda para guardarem a entrada do Éden. Isso aqui é muito profundo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas vamos aí. Um terço. Então Deus ficou com 2/3 dos seres angelicais. Ok? Então esses 2/3 de seres angelicais são chamados de anjos eleitos, porque eles tiveram a eleição de Deus, eles escolheram não se contaminar. E hoje é impossível, não existe hoje a possibilidade de que algum desses anjos venham a se rebeliar contra Deus. Então houve uma cisão no céu, aonde 1/3, se levarmos em conta o conceito de que o diabo, com a sua cauda, arrastou 1/3 parte dos seres angelicais, que nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas se levarmos em conta este conceito apenas para uma compreensão, então nós vamos entender que Deus ficou com o dobro da potência do exército celestial maligno que o diabo ostenta ter. Então, os anjos eleitos são em número de 2 vezes mais do que os anjos caídos. Então, nós temos aqui os anjos, caídos. Então, temos aqui os anjos caídos e os anjos eleitos. Ok? Veja bem, nós não sabemos a quantidade, mas sabemos que era muito. Se Cristo podia, naquela hora, exigir, naquele momento, mais de 72 mil anjos para estarem ali, para atendê-lo naquele momento, então você pega 72 mil, divide esses 72 mil no meio, nós vamos chegar aí a 35, 36 mil anjos. Então, só naquele momento poderíamos dizer que o diabo tinha 36 mil demônios, né? Essa palavra demônio, deixa eu te explicar também. Essa palavra aqui, demônio, tá? Há 2 interpretações para essa palavra demônio. Essa palavra demônio, à luz da Bíblia, do cristianismo, nós entendemos que demônio são os anjos caídos, que adentram na esfera da terra, que adentram no tempo da humanidade, e aí se tornam demônios, porque eles entram numa atuação ilegal. Eles não possuem corpos físicos para habitar esta terra. A palavra de Deus diz que a terra ele deu aos homens. Então,
todo homem ou mulher, toda pessoa que nasce com corpo físico, ele pode estar na terra vivendo legalmente, tá? Por isso que Jesus não desceu à terra para viver entre nós em um corpo espiritual, porque senão ele estaria aqui ilegal. Como Jesus ele entra pela porta e não pela janela, porque ele não é ladrão e nem um salteador, então ele entra pela porta. Que porta é essa? A porta do nascimento. Depois nós vamos falar dessa porta. Essa porta tem um significado espiritual muito grande, porque fala de outras dimensões. Quando você passa por uma porta, você está saindo de um ambiente para entrar em outro ambiente. Isso tem uma revelação muito profunda, tá? E essa porta aí, no alfabeto hebraico, essa porta, ela é a letra do Dalet, é o Dalet. Dalet, a letra Dalet do alfabeto hebraico, ele, como era feito antigamente por epígrafes, né, por desenhos, epígrafos, então era desenhado como uma porta. Depois foi confeccionada a letra e a letra Dalet. Nós vamos falar disso tudo aí. Nós estamos encerrando o nosso material de hebraico e matricule-se, irmão. Você que quer aprender hebraico, olha, matricule-se, entre lá no nosso site, preencha a ficha de matrícula, coloque lá que você quer fazer o curso de hebraico. Nós já temos alguns alunos que já estão se matriculando, já estamos aí com um número de alunos que já estão se matriculando. O curso vai custar R$50, você vai pagar R$50, vai fazer o curso de hebraico. Não é um curso que você vai sair falando hebraico, né? Porque vai depender da sua maneira de estudar, de aprender e o seu querer. Mas eu lhe digo, você vai ter um conhecimento básico do hebraico, você vai conseguir ler o hebraico, vai conseguir saber e entender o significado das letras. O alfabeto hebraico é composto por 22 letras, tem alguns pontos que os mossoréticos colocaram para ficar melhor a leitura, principalmente para nós entendermos. Então nós vamos falar muito sobre o hebraico. A aula ela não é também muito minguada não, uma aula bem consistente. Vai ser um mês de hebraico, o mês todo, não vai ser uma nem duas aulas. O nosso curso vai ser composto aí por quase 15, 20 aulas que nós vamos fazer do hebraico. Então vai ser uma matéria muito rica para você, tá? Vídeo aula onde você vai aprender passo a passo o conceito do hebraico, a letra e aprender a ler. Você vai aprender a ler o hebraico. Você só não vai ler se você não tiver disposição. Mas se você tiver disposição, você vai aprender a ler o hebraico. E aí você vai ver a riqueza que o hebraico traz, as revelações, tá bom? Mas vamos ver aqui. Então, é muito anjo. O irmão colocou 80 mil anjos. É isso aí mesmo, por esse lado aí. Porque eu não gosto de entrar no número preciso, eu só dou um número aqui para os irmãos, ó. Os irmãos, tá? Porque se eu taxar um número certo, eu vou estar limitando, então, os anjos naquele número. E não é essa a nossa intenção. Nós não queremos limitar o número exato. O nosso número aqui não é preciso, é apenas um ponto para que você tenha uma ideia como é muito anjo, tá? Então temos aí os anjos caídos, tá? Então essa palavra demônio, voltando aqui ao demônio, senão eu vou para frente e esqueço. O demônio, para nós, é o anjo caído, que eles vêm na terra ilegal e são considerados demônios. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas existe um conceito que o demônio é apenas uma força ativa do pensamento. Que ele é apenas uma força ativa do pensamento. Existe esse conceito que o demônio não é uma pessoa, que ele não é um ser, não é algo que vem te atentar, que o demônio é uma força ativa que vai gestar em você o seu gênio, ou para o bem ou para o mal. Então, que esse demônio é essa força ativa que está no seu gênio e te leva para o bem ou para o mal. Então tem esse conceito também. Mas eu prefiro crer no conceito de que ele é um ser angelical caído, porque quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, eles foram criados no Éden perfeitos. Eles não tinham a maldade, não tinham a malícia, né? Foram criados ali com a perfeição. E eles não podiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então,
Adão e Eva só teriam conhecimento do bem e mal depois que comesse do fruto. Mas vemos então o diabo ali tentando a mulher. Ora, ele não podia ser uma força ativa na mente da mulher, porque ela não tinha esse conceito do bem e mal ainda. Eles não tinham esse conceito. Então eu fico ainda com essa revelação de que o mal existe, os demônios estão aí, são seres pessoais porque foram criados por Deus e são chamados de demônios porque esses anjos caídos, ao saírem da habitação permissiva que eles podem habitar, entram na terra ilegal e passam a atuar como demônios, tá? Então eu creio nisso aí. Mas isso aí você pode pesquisar, tirar o seu conhecimento, mas eu creio nisso aí. Então, temos aqui este número dos seres angelicais. Então já sabemos que o número de seres angelicais é incalculável. Assim também como o número de anjos caídos é calculável, dá para calcular. Pastor, mas então como que vamos calcular os anjos caídos? É 1/3. Agora o número exato nós não sabemos, mas sabemos que os anjos de Deus, o exército de Deus é maior do que o exército opositor. Então isso nós sabemos, tá bom? Então fica aí essa palavra acerca do número dos seres angelicais. Isso aí está na nossa apostila, você que tem o nosso material didático, você pode ver isso aí lá no nosso material didático, tá bom? Então nós temos aqui os seres angelicais, né, os anjos, e nós temos que entender este conceito dos anjos aí, tá bom? Então isso aí é só para abrir a nossa mente, para nós entendermos aí sobre estes seres que foram criados por Deus, né? Então temos aí os anjos, que são os anjos eleitos, e temos aí os anjos caídos, que caíram da presença de Deus por escolha, pelo arbítrio que Deus permitiu que eles estivessem. Então nós estamos falando de anjos, estamos falando de anjos que foram criados eternos, os anjos que foram criados eternos, né? Os anjos foram criados eternos e eles foram também criados eternos e não eleitos, não eleitos. Por que não eleitos? Depois nós vamos falar sobre a eleição também. Mas eles foram criados eternos e não eleitos. Não eleitos porque eles iam passar por esse teste da escolha entre servir a Deus por querer servir a Deus ou seguir a outro ser, que como aconteceu, que nós vamos falar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre a trajetória e queda do diabo. Então nós vamos falar sobre a trajetória e queda de Eliel. E na próxima, não perca a próxima aula, irmão, porque a próxima aula nós vamos falar também que Lúcifer não existe, o nome, estou falando do nome, né? Que o nome Lúcifer não existe na Bíblia, ok? Não existe na Bíblia, então nós vamos falar sobre isso. Quando estivermos falando sobre a queda do diabo, nós vamos tratar desse assunto. Então não perca a próxima aula que vai ser gloriosa. Então os anjos são eternos e não eleitos. E os homens? Os homens são criados mortais e não eleitos. Então os homens, nós somos mortais e não eleitos. Ok? E não eleitos. Qual a diferença dos anjos para a humanidade? Dos anjos para a humanidade. Primeiro, que os anjos, nós já vimos, são seres celestiais, por isso eles são eternos. Eles vivem além do nosso tempo terreno, tá? Então eles vivem aqui, no Kairos. Kairos, não estão presos ao tempo terreno. Enquanto que os homens, nós somos mortais e vivemos no Cromos, tá? Só que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Deus nos criou, quando criou o homem e a mulher no Jardim do Éden, eles eram
para serem eternos. Eles eram para serem eternos, mas não eram eternos. O homem não foi criado eterno. Ok? Ele não foi criado eterno. Por quê? Porque lembra que na palavra de Deus, em Bereshit, Deus plantou no jardim o homem, e lá no centro do jardim, ó, tinha duas árvores. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então tinha a árvore da vida, tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus retira ele do Éden. Por quê? Porque se Adão e Eva, se eles comessem da árvore da vida, aí eles seriam pecadores eternos. Não tinha como mais eles voltarem à comunhão com Deus, assim como os anjos eternos, não eleitos ao serem criados pela escolha. Então aqui saiu os anjos eleitos e os anjos caídos, ó. Vamos usar aqui a palavra caídos. Então saiu uma ruptura na eternidade. A ruptura da eternidade foi com o pecado. Então nós estamos falando antes do homem. Estamos no período, na dispensação do mistério não revelado na eternidade. Então, na eternidade, nessa dispensação do mistério, os anjos, houve uma ruptura e alguns optaram em seguir Eiléu. E ao seguir Eiléu, se tornaram anjos caídos, caídos da graça de Deus, caídos da glória de Deus, deportados, colocados para fora do reino de Deus. Nós vamos falar, não perca a próxima aula, hein? Meu irmão, me acompanha aí. A próxima aula, a queda de Eiléu dos céus. Ele caiu na terra, ele explodiu a terra, esse conceito de que ele foi lançado na terra. Olha, essa matéria é tremenda, não saia daí. E temos aí os que permaneceram fiéis. Os que permaneceram fiéis se tornaram anjos eleitos. Então nós temos aqui um número que não sabemos, mas que é o dobro dos caídos. Um número que não conhecemos, mas é o dobro dos caídos, que estão servindo a Deus. Então se tornaram santos anjos eleitos de Deus. E hoje é impossível eles pecarem contra Deus. E temos aí os anjos caídos, que é impossível eles voltarem a ter comunhão com Deus. Está vendo a diferença? Então eles se tornaram pecadores eternos, ó. Pecadores eternos. Mas vai ter fim? Ah, vai, nós vamos chegar lá. Mas são pecadores eternos, tá ok? E temos aí o homem que se tornou pecador, mas não pecador eterno. A humanidade não é pecadora eterna, porque existe um plano de redenção para a humanidade, para voltar a ter comunhão com Deus. E esses cabeça quadrada aqui, ó, ficam doidos, meu irmão, por saber que mesmo nós temos cometido pecado, temos aí errado para com Deus, mas o nosso arrependimento, o nosso nascer de novo, nos leva de volta para Deus. E isto para eles é uma ira, porque eles não podem mais retomar a presença e a glória de Deus, como nós vamos ter, como nós iremos retomar. Nós voltaremos a ser o que éramos no Éden para com Deus, porque Deus vai nos purificar, nos transformar através da sua palavra gloriosa. Que esta palavra de Yahweh venha mudar a sua vida, meu irmão, venha te dar mais perspectiva, venha te dar mais visão, venha te dar mais lealdade para com Deus, viu? Que você possa se abastecer, saber que o seu fim será glorioso, mas o fim do ímpio
será duro. Você que está me assistindo aí, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso canal aí, meu irmão, se você não voltar para Deus, não procurar estar com Deus, duro será para ti no dia do julgamento. Então, aproveite essa oportunidade que Deus lhe dá, conheça a Cristo, prossiga conhecendo a Deus, faça os seus estudos, se aprofunde na palavra, seja um explorador e deixe o Espírito Santo mudar a sua vida como convém. Então temos aqui o Cromos e o Kairos. Então, quando falamos dos seres angelicais, eles não estão limitados ao nosso tempo. Os irmãos veem que eu bato muito nessa tecla? Porque tem gente que imagina o anjo com o mesmo desejo que nós, com as mesmas vontades que nós. Eles imaginam que nós vamos ser igual. Irmão, criança vira anjo, irmão. Criança. Quando ela morre, ela vira anjo. Criança vira anjo, meu irmão? Não vira, irmão. Ninguém vira anjo. Tira isso da mente. Isso aí é folclore. Isso é história de carochinha. Ninguém vira anjo, irmãos. O que Jesus disse é que nós seremos semelhantes. Semelhança, não é igual, é semelhantes. Por quê? Porque nós vamos agora passar a viver no Kairos de Deus, na eternidade. O nosso corpo físico será transformado num corpo de glória, incorruptível. Então seremos semelhantes. Nós vamos viver agora regidos pela eternidade de Deus. E não regidos pelo cromos, pelo tempo finito da terra. Nós seremos mais regidos por isso. Tá bom? Então seremos regidos por Deus. Então ninguém vira anjo, irmão. Tira isso da mente. Ah, fulano morreu, agora ele é um anjo no céu. Não, ele não é um anjo no céu. Ele não é um anjo. Tá? Se ele for salvo, será semelhante ao anjo, mas esse será ainda tem o tempo da transformação. Quem morre hoje, ele não vai se transformar em anjo. Quem morre com Cristo, ele ascende aos céus e vai ficar lá numa repartição chamada paraíso, aguardando então os acontecimentos da dispensação da plenitude. Todos nós estamos aguardando a dispensação da plenitude. Estamos na dispensação da graça. A dispensação do mistério passou e estamos na dispensação da graça, aguardando a dispensação da plenitude, aonde todas as coisas se convergirão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Então, estamos aguardando este momento, tá? Então, é muito bom entender isso aqui sobre essa questão dos anjos aí, que são muito numerosos. Nós não seremos como os anjos, tá ok? Então, vamos falar aqui sobre esses anjos que nós estamos falando, que estão nos céus e que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela, através da Sagrada Escritura, algumas qualificações dos seres angelicais. Pastor, existe mais qualificações? Pode até existir, irmãos, mas é um mistério, nós não conhecemos. Então, primeira qualificação, ou seja, primeira característica, ou primeiro ser angelical que nos é dado a conhecer. Então, temos aqui, ó, eu vou fazer de preto, porque o preto é melhor, né? Porque a caneta preta é melhor. Anjo. Anjo. Ok? Então, temos aí o anjo. Ó, eu vou fazer aqui duas asinhas. Eu estou fazendo duas asas só para dar uma destacada, viu? Mas nós não sabemos se o anjo tem asa mesmo, não. Nós não sabemos, porque a Bíblia não nos mostra o anjo com asa. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Segura aí, vamos chegar lá. Então, eu vou fazer com duas asinhas só para você entender que eu estou me referindo a um anjo, né? Muitos imaginam o anjo com aquela auréola, mas não sei se tem base para isso, não. Você que é um explorador, você procure depois. Então, temos aqui o anjo. Aí a Bíblia nos fala de uma segunda categoria.
a Bíblia nos mostra uma segunda categoria. Que categoria dessa? É o arcanjo, ó. Arcanjo. Então temos o anjo, temos o arcanjo. Encontramos também na Bíblia uma terceira categoria, que é o anjo, o arcanjo, serafim, ó. Serafim. E temos aí uma quarta categoria, que são os querubins, que é o querubim, ok? Querubim. Quando nós vemos essas categorias, nós conseguimos, ao lermos a Sagrada Escritura, encontrarmos estas categorias. O que significa anjo? Então, nós já falamos na matéria de angelologia. Logia, estudo, anjo, em hebraico, malak, né? Que significa mensageiro. Então, nós temos aqui, ó, anjo, ó, mensageiro. Então, o anjo, ele é o mensageiro de Deus. Na aula passada, nós já falamos de alguns aspectos do anjo. Então, o anjo está bem esclarecido aí do que ele é. Ele é um mensageiro. Nós vemos o anjo ali no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele anunciando o nascimento de João Batista, ele anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, nós vemos que quando João, que o anjo está lhe mostrando os acontecimentos, João cai aos pés do anjo, de joelho, para adorá-lo, e o anjo pega João e diz: não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adore a Deus. Então o anjo, ele não aceita adoração, tá? Nós falamos na aula passada acerca do Apocalipse. Então ele não aceita adoração, ele é um mensageiro. A palavra anjo, malak, significa mensageiro. Mas temos aí a atuação do arcanjo, tá? Do grego arcângelos. Ó, aqui é do grego arcanjo, né? Arcanjos, arcângelo, tá? O arcângelo, ou arcanjo, o arc significa chefe ou príncipe, ó. Aqui significa chefe ou príncipe. Chefe ou príncipe, né? E aí aqui anjo. Então o arcanjo literalmente significa chefe de anjo. Ó, enquanto esse aqui é o mensageiro, o arcanjo é chefe de anjo. Então ele é o chefe do anjo. Chefe de anjo. É o arcanjo, literalmente significa isso. Na Bíblia, na palavra de Deus, nesse 39 livros que nós temos do Antigo Testamento, nós só encontramos a inferência de um arcanjo, tá bom? Que nós conhecemos por arcanjo Miguel, ó. Miguel. Então, a Bíblia só fala desse arcanjo. Então, nós encontramos esse arcanjo no Antigo Testamento, lá em Daniel capítulo 10, do 13 ao 21, e Daniel no capítulo 12. Nós vamos ver falar desse arcanjo, que é o Miguel, tá? Nós só vamos encontrar ele em Daniel, só em Daniel. Só tem uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Daniel, que nos mostra o arcanjo Miguel. Mas no Novo Testamento, aí sim nós temos duas passagens. Temos em 1 Tessalonicenses 4,16 e temos em Judas 9. Então temos aqui no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, Judas 9, né? Em Judas 9 e em 1 Tessalonicenses 4,16. 4,16. Ok? Então nós temos aí. No Antigo Testamento nós temos em Daniel capítulo 10. Então, no Antigo Testamento, Daniel 10. Daniel no capítulo 10. E aí nós vamos encontrar no versículo
13 ao 21 e no capítulo 12. Então, aqui 13 ao 21 e Daniel, capítulo 12. 1. Pronto. Temos aí estas passagens que falam. Agora existe também Gabriel como arcanjo. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque muitos dizem que Daniel também, que Gabriel também era um arcanjo. Mas não é esse assunto, eu não quero entrar nisso agora. Nós vamos estudar isso mais para frente, porque eu preciso que você tenha essas bases. Então, no médio bacharel, nós vamos nos aprofundar nesses seres com mais precisão. Mas só para que você entenda, nós encontramos um arcanjo. A Bíblia só fala de um arcanjo. Porém, na tradição judaica, segundo a tradição judaica, por causa do livro apócrifo, apócrifo de Enoque, por causa do livro apócrifo de Enoque e uma tradição judaica, eles dizem que existe 7 arcanjos. Então eles vão falar que existe aqui 7 arcanjos, tá ok? Arcanjos. E aí tem até o nome deles, eles dão até o nome deles, que é o arcanjo Uriel, Rafael, Raquel, aí tem Uriel, Rafael, Raquel, é tudo El, né? Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel, ó, Saracael, Miguel, Gabriel, tem mais um aqui, Gabriel e o Remiel. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, segundo a tradição judaica e o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, que não foi canonizado, você já sabe o que é apócrifo. Porque se você estudou a matéria de introdução bíblica, você já sabe o que é um apócrifo. Então, eu não preciso explicar. Então, nesse livro apócrifo, nesses livros apócrifos relatam a existência de mais arcanjos. Porém, na nossa Bíblia, a palavra de Deus, nós só sabemos de um arcanjo. Ela só relata um arcanjo, que é Miguel. E Miguel, ele guarda a nação de Israel. Ele está disposto para guardar a nação de Israel. Então temos aqui esse arcanjo. Não são muitas passagens bíblicas que podemos confirmar com mais seriedade, mas a Bíblia fala desse arcanjo por nome Miguel, mas, como nós vimos, ele é um chefe de anjo. Então, arcanjo vem da palavra arc, que significa chefe ou príncipe, ok? Então, arcanjo, chefe de anjo, e nós só temos um na Bíblia. Depois nós vamos nos aprofundar mais acerca desse conceito. Depois nós encontramos em Daniel. Em Daniel nós encontramos o arcanjo Miguel. O anjo nós encontramos em várias passagens bíblicas. Aí temos o serafim. O serafim, irmãos, só encontramos sobre o serafim uma única passagem que está em Isaías, no capítulo 6. Ó. Então, serafins, Isaías no capítulo 6. Ó. Somente em Isaías, no capítulo 6, nós encontramos falando dos serafins, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado no seu alto e sublime trono, e um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que ele tirou com uma tenaz do altar de Deus. Pegou a brasa e veio na minha direção e queimou os meus lábios. E disse eu, Senhor, eis que vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios e eu vi a glória do Senhor. Então, em Isaías, no capítulo 6, nós vamos encontrar sobre o serafim, ok? Esse serafim foi visto por Isaías, mas não temos mais relatos dos serafins. Então, fica aí essa... Serafim, ele é um nome, o nome serafim, ele vem do hebraico saraf. Saraf, tá? Do hebraico aqui, saraf. Saraf, é assim, PH, saraf, que significa
ardente, luzeiro, chama ardente. Então, ele significa aqui ardente, ó, ardente, chama ardente, luzeiro, ou portador da brasa, e aí vai, tudo que tem a ver com fogo, brasa, é o significado do nome dele, por isso que ele foi chamado de serafim, porque ele era um anjo que estava envolvido com o fogo, com, eu ia dizer as pedras afogueadas, mas não, mas ele está mais voltado nessa área, ele é como chama ardente, com fogo, tá? Então é o serafim, está em Isaías capítulo 6. Somente em Isaías tem isso aí, meu irmão. Nós não vamos achar mais em lugar nenhum. E aí depois temos querubins, né? O querubim. O querubim, quando você vê uma palavra hebraica que termina com im, ó, esse im aqui, ó, isso aqui, ó, é pluralidade, tá? É plural. No hebraico, quando termina com im, é plural. Então, querubins. Então temos aí o querubim, também que ele está revelado na passagem de Ezequiel, né? Ezequiel, ele viu os querubins, e os querubins que ele viu, é tremendo, né, irmão? O querubim, ele tinha 4 rostos, tinha o rosto de boi, o rosto de águia, o rosto de homem e rosto de leão. Então ele viu o querubim, esse ser angelical, que tem esses 4 rostos, né? Muitos dizem que cada querubim tem um rosto um no outro, mas ele viu 4 rostos, na sua mão direita, na sua mão esquerda, na sua frente e atrás. Ezequiel vai dizer, porque lá em João vê os 4 seres viventes também, lá em João. Só que ele vê os 4 seres viventes e vê um com o rosto de boi, ou com o rosto de homem, ele vê cada um com o rosto. Mas Ezequiel diz que não, que ele viu, e eles têm 4 rostos, um rosto à sua mão, um rosto à frente, o rosto de leão, a sua mão direita o rosto de boi, a sua mão esquerda outro rosto, o rosto de águia, e atrás o rosto do homem, né? Então, ele viu esses 4 rostos aí. Então, nós encontramos o querubim atuante também no Antigo Testamento. Nós vemos querubim ali na porta do Éden, quando o homem é expulso. Você vê ali o querubim. Você vê o querubim no propiciatório da Arca da Aliança. Deus pede para que fosse feitos os querubins, e eles estavam com suas asas voltadas, né? E na visão de Ezequiel nós vemos que, aí sim, o serafim e o querubim, eles têm 6 asas. Então, nós vemos aqui o serafim com 6 asas, ó. Com 2 voavam, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e também vemos querubins aqui, ó. Então, o querubim e o serafim possuíam 6 asas. Porém, o arcanjo e o anjo, nós não vemos referência de asas, tá? Não vemos referência de asas. Como eles voavam, muitos dizem que eles possuíam um par de asas para voar. Mas como eles são seres espirituais, não estão presos também ao material, ou seja, eles não precisavam de asas para voar. Essas asas têm um significado, tá bom? Essas asas têm um significado, nós vamos ver mais para frente. Essas asas têm um significado porque aí já entra o antropopatismo, o antropomorfismo, entra algumas questões para nós pudéssemos entender. Então eles se revelam em uma visão de uma maneira que o homem pudesse compreender. Então nós temos aí os querubins, que são reais, estão aí pautados na Bíblia, estão ali no livro de Ezequiel, estão também no livro de João, lá no Novo Testamento, tá? Tem João, fala sobre eles. Então esses seres, nós podemos dizer que existem, porque existem referências bíblicas da existência desses seres angelicais. E dentro da revelação deles nos textos sagrados, cada um deles estão fazendo alguma realização específica, como o serafim, que estava pegando uma brasa que ele tirou do altar, mexendo com fogo. Então o serafim, que é aí a chama ardente, o luzeiro, portador da chama, né? E temos aqui o querubim. Eu não coloquei o querubim, né? O querubim aqui, ele é o protetor, ó. Querubim
protetor. Protetor, o que cobre, que guarda. E aqui no caso, nós vamos colocar protetor, que cobre, que guarda. Vamos colocar aqui a glória de Deus. Isso aqui eu estou acrescentando aqui para você saber. A glória de Deus, Yahweh. Ok? Então, a glória de Deus. Então, o querubim é o protetor, o que cobre, o que guarda a glória de Deus. Então, aonde houver a glória de Deus, o trono de Deus, o mover, a manifestação de Deus, está os querubins. Então, os querubins estão envolvidos direto com a glória de Deus. Tá? Os querubins estão envolvidos diretamente com a glória de Deus. Os serafins estão envolvidos com o fogo de Deus. Então, os serafins estão envolvidos com o fogo de Deus, tá? Que é o luzeiro, a chama ardente. E o arcanjo, ele é o chefe de anjo, ele é o guerreiro, o batalhador, é aquele que comanda os exércitos angelicais, comanda aqui os exércitos dos mensageiros, dos anjos, porque o próprio seu nome diz que ele é o chefe dos anjos. Se um anjo encontrar algum problema, esse camarada vem resolver. Lembra daquela passagem de Daniel, que ele estava orando por 21 dias, tá? E aí o anjo que veio com a resposta foi parado, né? Existe ali uma projeção profética, e aí veio Miguel com a sua espada e abriu o caminho para que o anjo descesse com a resposta de Daniel, e o próprio anjo diz a Daniel que ele ficou 21 dias parado sem poder descer, porque o adversário tinha colocado como... estava impedindo ele de passar, mas aí veio o chefe de anjo e resolveu a parada, tá? Então, guarda esses seres angelicais. Na próxima aula, nós vamos falar acerca da queda, aí vamos falar dos anjos caídos, a queda do diabo. Então, a Bíblia nos mostra esses seres angelicais, não se pode contestar isto, não tem como contestar essa existência desses seres, porque eles estão pautados na revelação bíblica, eles são reais, trabalham em favor de Yahweh, são comandados por Yahweh e eles estão à disposição. Lembra quando você está na igreja e às vezes você está adorando a Deus e você diz assim, meu Deus, a glória desceu. Se a glória de Deus descer, os querubins descem. Por quê? Porque os querubins estão envolvidos com a glória de Deus. Então, aonde a glória de Deus está, este ser chamado querubim está presente também, porque eles têm uma função específica, segundo esta revelação bíblica, porque eles tratam com a glória de Deus. Então, quando você for dar glória a Deus, ou você estiver envolvido com a glória de Deus, ou a glória de Deus descer na sua adoração, tenha certeza que eles estão presentes também. E aí temos o serafim. O serafim é o ministro do fogo. É o portador da chama. Então, se o fogo de Deus descer, esses camaradas descem também. Eu me arrisco até a dizer que esses camaradas que mandaram fogo lá em Sodoma e Gomorra, quando desceu o fogo do céu, era eles que estavam lá, ó, mandando fogo para queimar Sodoma e Gomorra. Então, se Deus for mandar fogo aqui na terra, pode ter certeza que o serafim vai estar envolvido nessas ordens celestiais aí e nesse trabalho específico, tá bom? Deus abençoe a sua vida, meus amados irmãos. Amanhã, na próxima aula, vamos falar sobre a queda de Eliel. Não perca esta aula, vamos falar sobre esta revelação profética da sua queda, como que ele caiu, como que foi, como que aconteceu isso. Então nós vamos entrar nesse mistério. Então, por enquanto, estamos devagar, você está conhecendo, estamos lhe apresentando este mundo espiritual que não está preso ao tempo terreno, mas estão aí regidos pela eternidade. E nós não estamos regidos pelo tempo terreno. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula. Participe conosco. Deus abençoe os irmãos que estão aí. Deus abençoe nosso irmão Adriano Lacerda, que está aí assistindo, Edivaldo. Amanhã vamos entrar em alguns assuntos aí polêmicos, alguns assuntos muito importantes, e nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Então fiquem aí com essa matéria, com essa segunda aula, e não perca amanhã a terceira aula. Estamos indo devagar, irmão, porque nós vamos só avançando. Então você já tendo esse conhecimento,
nós vamos só avançando mais. Agora, quando fizermos médio bacharel, aí sim nós vamos entrar na profundidade do mistério bíblico. Então tá aí essa base para que você possa prosseguir conhecendo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos os alunos, a você que está me vendo aí pelo canal do YouTube, que Deus lhe abençoe esta noite aí, nossos irmãos aí do Twitch, nossos irmãos que estão aí do Facebook, na nossa página da faculdade, Deus abençoe vocês. Não se esqueça, faça a sua inscrição lá no nosso site para o curso de hebraico. Faça lá que você vai aprender a letra hebraica, vai aprender a ler o hebraico, você vai aprender as riquezas da língua hebraica, considerada a língua mais antiga e considerada a língua de Deus. Quando Deus vai conversar com o seu povo, Deus falava hebraico, Jesus falava hebraico, Paulo falou hebraico. Irmãos, a riqueza da língua hebraica é muito grande. Então, participe, se matricule, faça sua matrícula, R$50, você vai poder participar de um mês de estudo e aprender esta língua hebraica maravilhosa. Então eu conto com a sua participação. Deus abençoe e até amanhã na nossa próxima aula. Deus abençoe.